planeta. Agora eu vou para o site da Câmara dos Deputados, porque foi aprovado, e isso foi ontem e hoje derrubaram as emendas que tentaram colocar, o texto base do projeto que altera a proteção da margem de rios em áreas urbanas. Mexe diretamente no Código Florestal, que foi amplamente discutido, chegado a quase um consenso, votado, entrado em vigor em 2012, e que tinham várias perdas para as questões ambientais, mas que tinha sido acordado e votado. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, dia 25, o texto base dessa proposta de projeto de lei, a 2510 de 2019, que regulamenta a ocupação do entorno de rios em áreas urbanas consolidadas, remetendo sua definição a uma lei municipal. Hoje eles analisaram algumas emendas na tentativa de redução de danos, uma emenda do PSOL e uma emenda do PSB, se eu não me engano, tentando alterar, voltar pelo menos a margens, né, as margens, e mudando também a questão do marco temporal. Atualmente, o Código Florestal fixa as faixas marginais, né, dos rios em áreas urbanas de 30 a 500 metros, conforme a largura dos rios, considerando essas áreas de preservação permanente. O substitutivo do relator, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, e Santa Catarina, terra que eu vivi por bastante tempo, apresenta cada figura no legislativo, principalmente, né? A gente vê, e também agora a gente vê os órgãos estaduais, como é o caso desse pedido de reintegração de posse que a gente acabou de falar sobre a terra indígena lá em Ibirama, Laclanô, na cidade que fica, como chama? Cidade Itaiópolis, em Santa Catarina, mas voltando para o assunto, o Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, apresentou esse substitutivo para alterar o Código Florestal, nas áreas consolidadas urbanas, ouvindo os conselhos estaduais, municipais ou distritais do meio ambiente, o legislativo poderia estabelecer em lei faixas diferentes das previstas no Código, com regras que estabeleçam a não ocupação de áreas de risco de desastres. As normas deverão ainda observar as diretrizes de plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem e do plano de saneamento básico, se houver. O autor do projeto, o deputado Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina, disse que a proposta é resultado de ampla discussão com cidades sobre o problema de ocupação das faixas marginais. Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a APP passou a ser a mesma do Código Florestal. Mas como podemos implantar a mesma área de rios sem ocupação urbana? Questionou. O que é essa questão? A área de margens de rio estão dentro de APPs, áreas de preservação permanente. Não se pode mexer nessas áreas porque os rios, para inclusive evitar as cheias dos rios, que nas cheias inundam, né, bairros inteiros, casas e tudo mais. O Código Florestal cria uma regra geral nacional que tem a ver com isso, que não se pode construir nas margens de rios. Essa faixa varia de acordo com a largura do rio, e o que eles querem agora é, alterando o Código Florestal, passar essa responsabilidade dessa definição da largura de faixa que deve ser protegida para os municípios, né? E aí as assembleias legislativas de cada estado ou as câmaras vereadores das cidades vão definir qual que é a largura daquele rio, desconsiderando que um rio ele cruza mais de uma cidade, obviamente, e que talvez o que você faça num ponto do rio pode afetar outra área, né? E além do que, de você ter a possibilidade de arranjos com construtoras ou com interessados que queiram se aproveitar de algumas áreas que são áreas de preservação permanente. Isso é muito interessante acompanhar as discussões no Congresso, né, na Câmara dos Deputados e tal, porque quem defende essa mudança defende com um argumento de que quer defender a população mais pobre, porque tem que regularizar esses imóveis que estão lá na margem de um rio, ou estão, né, numa faixa que é a área de proteção e tal. Mas a gente sabe que, na verdade, isso tem vários interesses por trás, né? Não é só o interesse de regularizar. Ninguém quer deixar ninguém vivendo irregularmente. A questão é, vamos deixar as pessoas com um imóvel regularizado numa área de risco, que pode ter desabamento de encosta, ou que pode ter enchentes e acabar com aquela né, casa ou todo um bairro. Então é isso, a questão é essa, não é regularizando o que está errado
ambientalmente, socialmente, que a gente vai resolver um problema. A questão é a gente tem que olhar para as questões que de fato importam. Vamos oferecer moradia digna em locais adequados para as pessoas, ao invés de querer regularizar ocupações que estão em áreas inadequadas? Se está lá no Código Florestal, foi amplamente discutida porque aquela área é inadequada, ela tem que ser uma área de preservação permanente. Não é porque alguém achou bonito o número de 30 metros a 500 metros de margem, e agora acha que de 15 eles querem diminuir agora para 15 metros a 300 metros essa faixa de área que deve ficar como área de preservação permanente. O que aconteceu foi que em 28 de abril de 2021, o STJ decidiu que vale a aplicação das faixas definidas no Código Florestal, em vez da faixa de 15 metros que foi estipulada na Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que é uma lei que tentou mudar essa faixa de 15 para 300 metros. E aí agora eles estão tentando mudar o Código Florestal para dizer, bom, já que o Supremo Tribunal de Justiça disse que o que vale é o que está no Código Florestal, vamos mexer no Código Florestal para se adequar e ficar igual à Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que é essa lei que foi votada aí, né, e definindo essa nova margem. É a boiada passando. Infelizmente, os destaques que tentavam pelo menos segurar algumas outras questões, né? Essa parte do marco temporal era tentando tudo que veio depois do Código Florestal está ilegal, porque o Código Florestal foi lá, entrou em vigor 2012 para cá, já se tinha a lei, já tinha um regramento, então não podia ocupar. E agora, com essa alteração, eles querem, bom, todo mundo que ocupou até agora, em 2021, vai ter uma forma de se regularizar, né? E eles queriam derrubar isso. Não, quem estava antes de 2012, antes da promulgação, né, da publicação e da efetivação do Código Florestal, não teria culpa, porque não tinha lei ainda, mas depois do momento que tem lei, aí sim. E só que já derrubaram também essas emendas. Então, essa questão, né, o marco temporal, tá todo mundo tentando passar essa boiada e botar o marco, né, o limite, aquela faixa da onde não se pode passar mais adiante.